E bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num verdadeiro paradoxo da medicina. A vitamina D12 é um daqueles nutrientes essenciais para a nossa saúde, certo? Mas como é que é possível que, por vezes, uma simples injeção possa provocar uma reação alérgica e, em alguns casos, uma reação bem forte? É um mistério que vamos desvendar juntos. Ok, vamos lá a isto. As vitaminas são, supostamente, as nossas aliadas. Precisamos delas para o corpo funcionar como deve ser. A B12, em particular, é absolutamente vital para os nossos nervos e para a produção de glóbulos vermelhos. Por isso, quando há uma deficiência, uma injeção é, muitas vezes, a forma mais rápida e eficaz de resolver o problema. É uma prática super comum, considerada completamente segura. Ou, quase sempre. Muito bem, com o cenário montado, começa a nossa investigação. Quem é o culpado? O primeiro suspeito, como é óbvio, é a própria molécula de B12. Vamos pôr o nosso chapéu de detetive e olhar para ela bem de perto, quase com um microscópio, para ver se encontramos alguma coisa escondida. O nome científico dela é cobalamina. E reparem, isto não é só um pormenor técnico para parecer mais complicado. O nome é a chave de tudo, porque nos dá a pista principal. A estrutura desta molécula é incrivelmente complexa e bem no centro dela, no seu coração, está a nossa primeira grande descoberta, um átomo de metal. E não é um metal qualquer, é o cobalto. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Entre 1 a 3% da população em geral já tem alergia ao cobalto. Pode não parecer um número muito grande, mas se pensarmos bem, é bastante gente. E o mais curioso é que esta sensibilidade desenvolve-se muitas vezes sem que as pessoas se apercebam, simplesmente pelo contacto com objetos do dia a dia. E esta imagem mostra-o na perfeição. Esta irritação na pele, esta mancha vermelha, é uma reação clássica de alergia de contacto ao cobalto. Pode ser causada por bijuteria barata, pela fivela de um cinto, pelos botões das calças de ganga. O que acontece é simples. A pele entra em contacto com o cobalto, o sistema imunitário não gosta e marca-o como um inimigo. Fica em alerta. Então, como é que isto tudo se desenrola? Basicamente, é uma sequência lógica de 4 passos. Primeiro, a tal sensibilização da pele, através de um objeto. O corpo fica de sobreaviso. Segundo, a injeção de B12, que, sem querer, introduz esse mesmo cobalto, mas desta vez diretamente na corrente sanguínea. Terceiro, o sistema imunitário, que já tinha o cobalto na sua lista negra, reconhece-o imediatamente e soa o alarme geral. E por fim, o quarto passo, o ataque. Só que agora, como o cobalto está por todo o lado, a reação não é só uma manchinha na pele, é uma inflamação que afeta o corpo todo. É o que chamamos de uma reação sistémica. Mas atenção, a história não acaba aqui, porque, e isto é que é fascinante, nem sempre a culpa é só da vitamina e do seu cobalto. A nossa investigação fica mais complexa porque muitas vezes há cúmplices, outros culpados escondidos ali mesmo, no frasco da injeção. Esta frase, que vem diretamente de estudos médicos sobre o tema, é poderosíssima. Basicamente, vira a nossa investigação de cabeça para baixo. Diz-nos que, em muitos casos, a vitamina em si é inocente. O culpado está no outro lado, e é aí que entram os excipientes. E o que é um excipiente? De forma simples, é tudo o que está no medicamento que não é o princípio ativo. São usados como conservantes, para dar estabilidade à fórmula ou como veículo. O problema é que a palavra inativo pode ser muito enganadora. Inativo do ponto de vista terapêutico, sim, mas nem sempre inofensivo. E aqui estão alguns dos nossos suspeitos secundários mais comuns. Temos o álcool benzílico ou o fenol, por exemplo. São conservantes que normalmente causam apenas uma pequena reação local, como vermelhidão ou inchaço no sítio da picada. Mas depois temos o polietilenglicol, mais conhecido como PEG. Este é um estabilizador e hoje em dia já sabemos que pode ser um alergénio bastante potente, capaz de provocar reações bem mais sérias. Ok, então já temos os nossos potenciais culpados, o cobalto por um lado e os excipientes por outro. Agora, é muito importante saber distinguir as coisas. Por exemplo, se depois da injeção a urina fica com uma cor amarela muito viva ou até meio avermelhada, não há razão para alarme. É perfeitamente normal. É só o corpo a eliminar o excesso da vitamina. Agora, se aparecem borbulhas, urticária, zonas de eczema ou, num caso mais grave, dificuldade em respirar, aí sim, isso já não é um efeito secundário, é um sinal de alerta claro de uma reação alérgica. Mas o que é que acontece lá dentro, ao nível das células, durante uma reação destas? Este diagrama ajuda a perceber. Quando o alergénio, seja o cobalto ou o PEG, entra no corpo, é apanhado por células do sistema imunitário. Uma delas, o mastócito, funciona como uma espécie de alarme de incêndio. Ao detectar o intruso, ele
explode e liberta uma série de químicos. O mais famoso de todos é a histamina. E é esta libertação massiva de histamina que causa todos os sintomas que conhecemos: a comichão, o inchaço, a vermelhidão e, nos casos mais graves, o fecho das vias respiratórias. Este gráfico ajuda a pôr tudo em perspectiva. A barra maior representa os efeitos secundários inofensivos, como a tal urina colorida. São super comuns. A segunda barra, bem mais pequena, são as reações na pele, que já são raras. E a terceira, minúscula, representa o choque anafilático, que é mesmo muito raro. A mensagem aqui é clara. Na grande maioria das vezes, não acontece absolutamente nada de mal. E com isto, vamos às conclusões. É importante frisar que o objetivo desta análise não é de maneira nenhuma criar medo ou pânico em relação às injeções de B12. Pelo contrário, o objetivo é dar informação para que se possa estar mais atento e vigilante. Então, para resumir os pontos essenciais a reter, primeiro e mais importante de tudo, reações graves são muito raras. Segundo, a comunicação é fundamental. Se alguém sabe que tem alergia a níquel ou cobalto, é crucial avisar o médico antes de qualquer injeção. Terceiro, o risco pode, teoricamente, aumentar com tratamentos de injeções muito frequentes e prolongados. Quarto, é vital saber diferenciar um efeito normal e inofensivo de um sintoma de alergia. E, por fim, a regra de ouro. Na dúvida, o melhor é sempre falar com um médico ou farmacêutico. E toda esta história leva-nos a uma reflexão final, talvez um pouco mais abrangente. Esta pequena investigação sobre a vitamina B12 mostra-nos que até uma coisa que parece tão simples e benéfica como uma vitamina, afinal pode ter uma complexidade escondida. E isto talvez nos deva fazer pensar: o que é que sabemos realmente sobre o que está dentro dos suplementos que tomamos? Será que são todos assim tão simples como parecem à primeira vista? Fica a pergunta.